Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Deus abençoe o nosso dia de hoje. Muita paz a todos. A verdade é algo que ao longo dos séculos vem sendo questionada, vem sendo estudada por filósofos, religiosos, cientistas de diversas partes do mundo. Conta-se que certa vez, quando Deus criou o universo, havia um grande espelho no universo. E esse espelho, ele foi dividido em pequenas partículas. E para cada um de nós, Deus entregou uma partícula da verdade. E assim, para formar o grande espelho da verdade total, da verdade absoluta, temos que juntar os diversos espelhos. A Deus pertence a verdade absoluta, a nós a verdade relativa. Crer sermos donos da verdade é algo que nos impede de compreender a verdade, porque ela faz justamente o inverso. Faz-nos perceber as coisas por um ângulo diferente, o da ilusão. Da ilusão da verdade. As religiões ao longo dos séculos têm se digladiado, têm se gerado guerras santas, guerras religiosas que produziram mortes, e as mortes produzidas pelas guerras santas são muito maiores do que as guerras produzidas pelo homem de um modo geral, por causas, por intrigas, por brigas, por disputas de país com país, nação com nação. O que prova que a verdade está muito longe de estar realmente próxima de nós. Nós ainda não estamos perto da verdade como deveríamos estar. Crer, por exemplo, que uma religião é a dona e a posse da verdade é pura intolerância religiosa. É inverdade. Inverdade que tem causado muitas dores, intrigas, preconceitos, divisões nas famílias e muitas outras situações dolorosas pelo mundo afora. Tudo porque acreditamos que a nossa religião é a única expressão da verdade. Quando na realidade cada religião tem o seu papel importante no mundo. Mahatma Gandhi ou Mohandas Karamchand Gandhi já dizia que cada religião tem a sua importância no mundo. Todas as religiões são boas. Todas têm a sua mensagem para passar ao mundo. Então, por que é que vamos criar um preconceito? Ou por que é que vamos criar essa noção imperfeita de achar que a nossa religião é a melhor e que só ela tem a posse da verdade? Que se tal ou tal adepto não seguir a nossa religião, não será salvo. Aliás, abrimos um parêntese aqui para dizer que essa questão da salvação, sob o ponto de vista da reencarnação, quando o espírito desencarna ou quando deixa essa matéria, quando morre, do ponto de vista biológico, porque o espírito não morre, o espírito é eterno, quando ocorre a chamada morte física, o espírito não vai para o céu ou para o inferno, segundo tenha seguido ou não tal credo religioso. Existem pontos vibracionais, existem vibrações no mundo espiritual. O espírito está ligado a padrões vibratórios no mundo espiritual quando deixa a Terra. Aqueles que não conseguem se desligar do seu padrão, do seu apego, da sua casa, da vida em que viviam aqui, continuam frequentando o ambiente da casa pensando que está vivo, pensando que está vivendo aquilo. Aqui na Terra, pensando que está ali entre os seus parentes e amigos e não entende por que é que as pessoas não lhe respondem. Por que é que ninguém fala com ele quando ele pergunta, quando ele se dirige a palavra a essa ou aquela pessoa? O oposto acontece com aqueles que fizeram muito mal na Terra, que cometeram muitos crimes
ou que foram indiferentes à dor do próximo, que viveram uma vida totalmente de gozo, de luxúria, de sensualismo. A vibração deles os atrai para as zonas inferiores do mundo espiritual, para onde eles vão e ficam até que se dissolva toda essa energia de sensualismo, de ódio, de raiva, de rancor, de criminalidade, para que eles possam então, através do processo do arrependimento, seguirem para as chamadas cidades espirituais, onde ficam por tempo determinado aqueles que desencarnaram na Terra e tiveram uma vida correta, fizeram bem, independente de religião, que foram pessoas boas, que praticaram bem, que levaram alegria e felicidade aos outros e não viveram uma vida de forma egoísta. Para estes, certamente, com certeza, para estes, existe um lugar temporariamente guardado lá no mundo espiritual, nas chamadas cidades espirituais. Temos o exemplo dessas cidades espirituais em nosso lar, que tivemos o filme recentemente, e temos o livro de André Luiz através da psicografia de Chico Xavier, que é um best-seller com mais de 2 milhões de cópias desse livro que já foram vendidas. E agora vai sair o Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros. Então nós temos que entender que a nossa verdade ela é relativa. Por que é que eu vou impor a verdade aos outros? Por que é que eu vou impor a verdade às outras pessoas? Há muitos religiosos, líderes religiosos, que gritam alto, falam alto para serem escutados e impõem a sua verdade. Ora, Jesus, quando esteve na Terra, não impôs a verdade a ninguém. Ele é o nosso modelo. É o modelo divino de perfeição. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem da Terra. E os Espíritos respondem, vede Jesus. Então Jesus é esse modelo divino. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, se Jesus disse que ele é o caminho, a verdade, a vida, sendo um Espírito perfeito, seguir o seu modelo, seguir as suas pegadas, seguir os seus passos, é estar mais próximo da verdade do que da ignorância. Porque a ignorância também nos faz não perceber esses meandros ou esses degraus infinitos da verdade. Aliás, a escada de Jacó, que é a escada da evolução, mostra muito bem isso. Cada um de nós está num degrau diferente. Então, quando eu imponho a verdade a alguém, na realidade, eu estou caindo num problema seríssimo de não estar compreendendo toda a experiência de vida dessa pessoa, de não estar compreendendo o conhecimento que essa pessoa adquiriu através de múltiplas existências, de vidas e mais vidas, de experiências e experiências que fizeram dessa pessoa uma pessoa que criasse aquelas condições de conhecimento. Então, quando a religião impõe algo, impõe a verdade, ela está mais longe da verdade do que realmente parece estar. Religião não deve ser imposição, deve ser consentimento. Por isso, o Espiritismo, com a sua missão sagrada, importantíssima de não impor a verdade, venha ao Espiritismo quem deseja, quem quer. Não há imposição. É um estudo filosófico, é uma ciência, é uma religião no seu sentido moral, como dizia Allan Kardec, revive o cristianismo primitivo, traz o Cristo de volta aos dias de hoje na sua simplicidade, sem alegorias, sem sacramentos, sem rituais. O Espiritismo é a mensagem pura do Cristo, acrescido desse aspecto de ciência e de filosofia, que oportunamente poderemos falar sobre isso. Então, é muito importante nós lembrarmos que nós não somos donos da verdade, nenhum de nós somos profundamente ignorantes com relação à verdade e temos então que estudar, meditar, principalmente
interiorizar essas verdades, para que as disputas religiosas que têm existido ao longo de tantos séculos, gerado tanta dor, inquisição, guerras santas, que vêm ceifando vidas ao longo dos séculos, possa ser definitivamente extirpado da Terra, retirado do planeta, para que nós possamos viver um mundo de mais fraternidade, de paz, de concórdia entre nós. Então sigamos o exemplo divino, o modelo divino de paz, de amor e de verdade que é Jesus. Muita paz a todos. Um abraço e um bom dia.